Olá, pessoal. Vamos para mais um capítulo do nosso livro, né? Primeiro volume do Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta, tá? Hoje nós vamos falar no capítulo 8. Antes de mais nada, eu queria agradecer, né? Vocês por estarem assistindo. Espero que estejam gostando. E me ajudem compartilhando, por favor. Então, o título de hoje: Maria é acolhida no templo. Ela, em sua humildade, não sabia que era cheia da sabedoria. É quando Joaquim e Ana vão entregar Maria no templo, porque ela foi consagrada ao Senhor e estava predestinada a ir para o templo servir ao Senhor aos 3 anos de idade. Então, começando. 30 de agosto de 1944. Vejo Maria caminhar entre o pai e a mãe pelas ruas de Jerusalém. Os passantes detêm-se para olhar a formosa menina, toda vestida de um branco neve, coberta com um véu muito leve que, por seus desenhos de ramos e de flores, mais escuros por entre os pontos mais claros do fundo, parece-me ser o mesmo que Ana usou no dia de sua purificação. Com essa diferença, enquanto para Ana ele chegava só até a cintura, para a menina Maria desce quase até o chão e a envolve em uma nuvem tênue e clara de uma extraordinária beleza. O loiro dos cabelos soltos sobre os ombros, ou melhor, sobre a graciosa nuca, transparece aqui e ali nos pontos em que o véu não é adamascado, apresentando à vista apenas o fundo, que é quase diáfano. O véu está preso sobre a fronte por meio de uma fita de um azul muito claro, sobre a qual, certamente por obra da mamãe, estão bordadas a fio de prata pequenos lírios. O vestido de Maria, como eu disse, é alvíssimo, desce até o chão e os pezinhos mal se mostram quando ela anda com suas sandalinhas brancas. Suas mãozinhas lembram 2 pétalas de magnólia saindo das mangas largas. Fora o círculo azul formado pela fita, não se vê nenhuma outra cor, tudo é branco. Maria parece vestida de neve. Joaquim e Ana estão vestidos, ele com a mesma roupa da purificação e Ana, ao invés, com um vestido de cor violeta muito escuro. Até o manto que lhe cobre a cabeça é de um violeta escuro. Ela o traz caído totalmente sobre os olhos, 2 pobres olhos de mãe, vermelhos de tanto chorar, que não queriam ser vistos assim, por isso choram sob a proteção do manto. Essa proteção serve por causa dos transeuntes e também por Joaquim, que, embora tenha sempre olhos serenos, hoje eles estão avermelhados e opacos de lágrimas. Ele caminha muito encurvado, debaixo do seu véu colocado como um turbante, com as beiras laterais descendo ao longo do rosto. Joaquim agora está realmente envelhecido. Quem o vê deve pensar que ele seja o avô, talvez até bisavô daquela menininha que leva pela mão. O sofrimento por ter que separar-se dela faz que o pai ande como que arrastando os pés, desanimado em todos os seus movimentos e modos, o que o faz ficar 20 anos mais velho. Seu rosto parece o de uma pessoa doente, além de envelhecida. Tão grande é o grau do seu cansaço e de sua tristeza, e sua boca está com um leve tremor, por entre 2 rugas ao lado do nariz, mais acentuadas hoje. Os 2 estão procurando esconder o pranto, mas se o podem esconder para muitos, não o escondem de Maria, que pelo seu pequeno tamanho pode ver, olhando de baixo para cima e levantando a cabecinha, olha uma vez o pai, outra vez a mãe. Eles se esforçam para sorrir a ela, com um tremor na boca, aumentando o aperto de suas mãos sobre a pequenina mão, cada vez que sua filhinha olha para eles sorrindo. Eles devem ficar pensando, aí está, é esta uma vez a menos que vemos este sorriso. Vão andando bem devagar, parecem querer que aquela sua viagem dure o mais possível. Tudo serve de motivo para mais uma parada, mas afinal, uma estrada, uma hora tem que acabar. E esta já está no fim. No alto deste último trecho da estrada que vai subindo estão os muros que rodeiam o templo. Ana solta um gemido e aperta com mais força a mãozinha de Maria.
Ana, querida, eu estou contigo. Assim diz uma voz que vem da sombra de um arco baixo que se projeta sobre um cruzamento. Isabel, que com certeza a estava esperando, se aproxima dela e a aperta ao coração, vendo que Ana está chorando, lhe diz: Vem, entra um pouco nesta casa amiga, depois iremos juntos. Zacarias também está aqui. Entram todos em uma morada baixa e escura, na qual se vê o clarão de um grande fogo. A dona da casa deve ser amiga de Isabel, mas para Ana é estranha, e então se retira dali delicadamente, deixando os recém-chegados mais à vontade. Não pense que eu esteja arrependida ou esteja dando o meu tesouro de má vontade ao Senhor, explica Liana entre lágrimas, mas o coração, oh, como o meu coração está doendo, o meu velho coração que vai voltar para aquela solidão dos que não têm filhos, se pudesse sentir o que eu estou sentindo. Eu compreendo, minha querida Ana, mas tu és boa. Deus te confortará em tua solidão. Maria rezará pela paz de sua mamãe, não é mesmo? Maria acaricia as mãos maternas e as beija, e as passa em seu rosto para ser acariciada, enquanto Ana aperta entre as suas aquele rostinho e o beija repetidamente, e não se sacia de beijá-lo. Entra Zacarias e saúda. Aos justos a paz do Senhor. Sim, diz Joaquim, suplica para nós a paz, pois as nossas entranhas estão trêmulas ao fazermos nossa oferta, como deviam estar as entranhas de nosso pai Abraão quando subiu o monte. Só que nós não encontraremos outra oferta para darmos no lugar desta. Também não quereríamos fazer isso, pois somos fiéis a Deus. Mas estamos sofrendo, Zacarias. Sacerdote de Deus, procura compreender-nos e não fiques escandalizado conosco. Nunca. Pelo contrário, a vossa dor, que sabe não passar além do permitido e levar-vos à infidelidade, serve para mim até como um exemplo de amor ao Altíssimo. Mas tende coragem. Ana, a profetisa, tomará muito cuidado desta flor de Davi e de Arão. Neste momento, ela é o único lírio de sua estirpe santa que Davi ainda tem no templo, e cuidaremos dela como de uma pérola real. Visto que os tempos vão chegando ao fim, as mães da estirpe deveriam consagrar suas filhas ao templo, dado que há de ser de uma virgem da estirpe de Davi que nascerá o Messias. No entanto, por um relaxamento na fé, os lugares das virgens estão vazios. São muito poucas no templo e nenhuma da estirpe real, depois que Sara, a esposa de Eliseu, saiu para se casar há 3 anos. É verdade que ainda faltam 6 lustros para o fim, mas ainda bem. Esperemos que Maria seja a primeira de muitas outras virgens da estirpe de Davi diante do sagrado véu. E depois, quem sabe? Zacarias não diz mais nada, mas pensativo olha para Maria. Depois retoma o assunto. Eu mesmo velarei por ela. Sou sacerdote e lá dentro tenho as minhas funções, e no desempenho delas cuidarei deste anjo. Isabel também virá muitas vezes se encontrar com ela. Oh, de certo, eu tenho tanta necessidade de Deus e virei dizer isso a esta menina para que ela o transmita ao Eterno. Ana se sente reanimada. Isabel, para aliviá-la ainda mais, lhe pergunta: Esse não é o teu véu de esposa? Ou será que o fiaste de um novo linho? É aquele mesmo, eu o consagro com ela ao Senhor. Já não tenho mais aquela vista boa. Depois, as riquezas estão muito diminuídas pelos impostos e pelas desventuras. Nem eu podia estar fazendo pesadas despesas. Tomei as providências necessárias só para um bom enxoval durante o tempo que vai passar na casa de Deus e para depois, pois penso que não serei eu quem a vai vestir para as núpcias. Mas quero que tenha sido a mão de sua mãe, ainda que fria e imóvel, a preparar-lhe para as núpcias, fiando os linhos e as vestes de esposa. Oh, por que ficar pensando essas coisas? Eu estou velha, prima. Nunca me senti assim como agora que estou passando por esta dor. As últimas forças da minha vida foram dadas a esta flor, quando a trouxe comigo, quando a alimentei, e agora que estou nas últimas, estou sentindo a dor de perdê-la, o que vai acabar com minhas forças. Não digas uma coisa dessas. Pensa no Joaquim. Tens razão. Procurarei viver para o meu homem.
Joaquim fez como se não tivesse ouvido, atento como estava em ouvir Zacarias. Mas bem que ele ouviu, e dá um forte suspiro, com os olhos marejados de lágrimas. Estamos entre a terça e a sexta horas. Acho que seria bom irmos andando, diz Zacarias. Levantam-se todos para colocarem-se os mantos e partirem. Mas antes de saírem, Maria se ajoelha sobre a soleira, de braços abertos. É um pequeno querubim que implora: Pai, mãe, dai-me a vossa bênção. A pequenina é forte, não chora, mas seus lábiozinhos tremem, e a voz, entrecortada por um interno soluço, tem mais do que nunca o som do gemido trêmulo da Rolina. Seu rostinho está mais pálido e seus olhos têm aquele olhar cheio de uma resignada angústia que parece sempre mais forte até provocar-nos um profundo sofrimento. Este olhar só o verei de novo, no Calvário e junto ao sepulcro. Seus pais a abençoam e beijam. 1, 2, 10 vezes. Não sabem saciar-se. Isabel chora silenciosamente e Zacarias, por mais que não queira demonstrá-lo, está comovido. Saem. Maria entre o pai e a mãe como antes. Na frente vão Zacarias e a mulher. Ei-los dentro dos muros do templo. Vou ao sumo sacerdote. Vós subi até o grande terraço. Atravessam 3 pátios e 3 átrios sobrepostos. Chegam aos pés do grande cubo de mármore coroado de ouro. Cada cúpula, convexa como uma enorme laranja, está brilhando agora ao sol, cujos raios incidem perpendicularmente sobre o vasto pátio que circunda a majestosa construção, ocupando toda esplanada, abrangendo a escadaria que conduz ao templo. Só o pórtico que fica à frente da escadaria está na sombra, tornando a alta porta, feita de bronze e ouro, ainda mais escura e majestosa, rodeada de muita luz. Maria parece ainda mais ser feita de neve quando anda ao sol. Agora ela está aos pés da escadaria, entre o pai e a mãe. Como devem estar batendo os corações dos 3. Isabel está ao lado de Ana, mas a um meio passo atrás. Um toque de trombetas de prata e a porta, girando sobre as dobradiças, parece produzir um som de cítara ao correr sobre as esferas de bronze. Pode-se ver agora o interior com suas lâmpadas lá no fundo e um cortejo que vem saindo do interior. É um cortejo pomposo com o soar das trombetas de prata, nuvens de incenso e muitas luzes. Ele que chega à soleira da porta. O sumo sacerdote parece vir à frente. É um ancião cheio de majestade, vestido de linho finíssimo, tendo sobre o linho uma túnica mais curta também de linho, sobre a qual traz uma espécie de casula, um paramento multicolor parecido com a planeta e a veste dos diáconos. Nas suas vestes, as cores púrpura e ouro, roxo e branco se alternam e brilham como pedras preciosas ao sol. 2 gemas verdadeiras brilham ainda mais vivamente sobre os ombros. Também parecem ser 2 fivelas em seus engastes preciosos. Sobre o peito, uma larga placa reluzente com pedras preciosas presas por uma corrente de ouro. Há ainda pingentes e ornamentos vários que reluzem na barra da túnica curta, enquanto o ouro lhe resplende sobre a fronte por cima da cobertura da cabeça, fazendo lembrar os padres ortodoxos na mitra que eles usam em forma de cúpula, diferente da católica que tem uma ponta. O solene personagem avança sozinho até o começo da escadaria, exposto ao brilho do sol que o torna ainda mais esplêndido. Os outros, numa fila em semicírculo, o esperam do lado de fora da porta à sombra do pórtico. À esquerda há um grupo de meninas vestidas de branco, em companhia de Ana, a profetisa e outras anciãs que certamente são mestras. O sumo sacerdote olha para a pequena e sorri. Ela deve estar lhe parecendo muito pequena, ainda mais aos pés daquela escadaria que parece digna de um templo egípcio. Ele eleva os braços em oração. Todos abaixam a cabeça como que aniquilados diante da majestade sacerdotal que está em comunhão com a majestade eterna. Depois chegou a hora. Ele faz um sinal a Maria e ela se separa da mãe e do pai e sobe, vai subindo como se estivesse fascinada. Ela sorri. Está sorrindo agora já à sombra do templo onde desce o véu precioso.
Já está no alto da escadaria, aos pés do sumo sacerdote, que lhe impõe as mãos sobre a cabeça. A vítima é aceita. Que hóstia mais pura terá tido algum dia o templo? Depois, o sumo sacerdote se volta até a porta do templo, conservando a mão sobre o ombro dela, como para conduzir a cordeirinha sem mácula ao altar. Antes de fazê-la entrar, lhe pergunta: Maria de Davi, sabes qual é o teu voto? Ao sim, alto e claro, com que ela lhe responde, ele exclama: Entra então, caminha em minha presença e sê perfeita. Maria entra, pois, e a sombra a faz desaparecer, enquanto o grupo das virgens e das mestras, e depois o dos levitas, a escondem cada vez mais até separá-la. Acabou-se. Agora, a porta também gira sobre suas dobradiças harmoniosas. Uma pequena fresta permite ainda que se veja o cortejo que se vai encaminhando para o santo. A fresta torna-se apenas um fio. Já não se vê mais nada. A porta é então fechada. Ao último acorde das dobradiças sonoras, responde o soluço de dois velhinhos e um único grito: Maria, minha filha! Depois, dois gemidos, um que chama o outro Ana, Joaquim, e terminam dizendo: Demos glória ao Senhor que a recebe em sua casa e a conduz pelo seu caminho. E tudo termina assim.